em cima, porque afeta essa questão do carboidrato, né? Se você come muito carboidrato, vai dar um padrão, tem muito para oferecer, o organismo vai usar aquilo ali e vai dar um padrão de consumo alto de carboidrato. Respira fundo. Solta de uma vez. Solta, 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 solta. Puxa bem lá. Cardíaco, né? Então esse aqui, por exemplo, é um painel que a gente olha a eficiência da ventilação, né? É a sua ventilação sobre o CO2. Você vê que essa faixa aqui é o normal. Então a sua ventilação está eficiente. Então vai começar a 105 watts. Vamos. Bora. Boa. Essas linhazinhas são as cargas, né, dos watts aumentando. De acordo com o que vai aumentando a carga, o consumo de oxigênio em azul vai subindo e a produção de CO2 em vermelho vai subindo também. A partir do primeiro limiar, você começa a ventilar mais do que está consumindo de oxigênio. Então a gente vê esse incremento aqui na curva da ventilação sobre oxigênio que marca o primeiro limiar. Fala, cara de barro, beleza? Eu sou o Edu, você está no canal do blog Mountain Bike Brasil e hoje eu estou aqui na Cardiolab com o Dr. Felipe e nós vamos trazer um conteúdo bem bacana para vocês relacionado à performance e saúde, né? Isso aí. Felipe, o que nós viemos fazer aqui? Onde nós estamos, né? Então a gente está aqui no laboratório, na Cardiolab, né? A gente vai fazer uma avaliação cardiológica, né, da sua saúde e como está também a sua performance, né? Avaliação com dados fisiológicos do seu ciclismo, para a gente poder tanto avaliar, ver se você está bem, não tem nenhum problema cardíaco, nada que você pedalando demonstre que está alterado, mas e também como que está a sua performance, seus limiares, qual é a base fisiológica do seu pedal. Isso aí são dados que o treinador pode usar para otimizar a sua performance. Uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui, quando eu cheguei, o Felipe me explicou. O que a gente vai fazer aqui hoje, o que a gente fez, né, na verdade, não é um teste de FTP, apesar do instrumento ter um medidor de potência e ser parâmetros importantes, né, para chegar numa conclusão. O foco aqui hoje é um teste fisiológico, né, sobre a saúde e o condicionamento. O FTP é um teste de performance, né, que tenta estimar mais ou menos o segundo limiar, né, que é um dos parâmetros que a gente consegue ver aqui no teste fisiológico. Aqui a gente vai avaliar a capacidade total, né, o seu VO2 máximo, o seu segundo limiar e o seu primeiro limiar. Esse segundo limiar é mais ou menos na região ali do FTP. Do atleta, do protocolo. Deixa eu fazer uma pergunta dividida em duas partes para você. Quais são os benefícios do teste para um cara amador, vamos chamar aquele cara que quer passear, que quer fazer um pedal, se divertir, e dois, para a pessoa que busca performance, como que ele se vale dos resultados de um tipo de exame como esse? A primeira coisa para todo mundo é a segurança, né? Você está saudável. Os dois perfis, todo né? mundo, né? Você tem uma avaliação médica, né, cardiológica, como se fosse um check-up anual ali que você vai, faz uma avaliação física, um eletro, um ecocardiograma, se for o caso, e essa aqui é a parte do teste de esforço, né, que você vai botar a pessoa para fazer o esforço e ver se durante o esforço ele não tem uma arritmia, se a pressão sobe muito, se ele não tem algum sinal no eletro que chame a atenção, que precisa ser investigado, né, que é uma doença que pode estar no início, né, então assim, ainda mais para amador, né, que normalmente tem uma idade, não é aquele garoto profissional, com a idade, né, a incidência de doença cardiovascular aumenta, então não é porque a gente é atleta, eu também treino, que a gente está livre de ter algum problema cardíaco, né? Então o teste serve nesse primeiro ponto para poder avaliar se a pessoa está saudável, se ela está apta a praticar o esporte. E aí, a partir desse ponto, para a pessoa que quer performar, o teste também dá dados ali fisiológicos, né, que pode servir para o treinador ajustar o treino mais específico para
daquela pessoa. Entendi. Não é um treino geral, aquela planilha geral que para todo mundo, né? Ele consegue individualizar o treino e potencialmente ter melhor performance por conta disso. Uma coisa interessante que eu estava falando aqui com o Felipe, os resultados do meu exame, eu vou mostrar para vocês, a gente vai comentar, parece que descreve exatamente o meu momento atual de treino, no que eu vinha focando, né? Então, dito isso, um treinador com vontade de fazer com que seu atleta ande mais, de posse de um material desse e tendo em vistas as provas-alvos do cara, dá para fazer muita coisa na performance, né? Porque vai lá no... Você vê, a gente fala mesmo sobre o Capulli, né? Legal. Abrir o capô, explicar a performance dele. Você sabe como é que está a sua performance hoje, mas aqui com os dados a gente consegue meio que mostrar do que é feita a sua performance. Se é mais parte aeróbica, se é componente anaeróbico. É o que eu falei, às vezes um teste com FTP, que é o clássico que todo mundo conhece, dois atletas têm o mesmo FTP, mas são atletas totalmente diferentes se você for olhar os dados fisiológicos daquela pessoa, né? E eles podem ser melhorados de forma diferente também. Legal. Eu não tinha comentado com o Felipe que eu estava me preparando para o Caminhos de Rosa, então eu não vinha fazendo treinos muito fortes, de alta intensidade, mais volume para poder ganhar resistência. E na sequência veio o Brasil Ride, né? Que eu vou correr com o Fabrício, e sem dar muito spoiler, Fabrício é um cara que descobriu um problema no coração super forte, um cara que você olha, esse cara aí é livre de qualquer problema, mas identificou um problema sério no coração, né, que hoje conhecido, tratado, controlado, estamos ainda aí com o Brasil Ride. Sim, ele veio aqui e fez esses testes também, então assim, até o esforço máximo dele não teve repercussão nenhuma, então assim, o tratamento está fazendo efeito e ele está apto a pedalar normalmente, vai fazer o evento sem problema, sem maiores problemas. Me usando aqui como cobaia, o que foi que a gente identificou hoje aqui, cara, no meu perfil? Digamos que seria o perfil mediano do atleta amador, que vai no caldo de cana e vai nas provinhas. Sim, a gente tem uma capacidade boa, né? Estava conversando sobre isso aqui, principalmente uma base aeróbica boa, você não está fazendo muito volume. Então, assim, você tem o primeiro limiar bem alto, né, que é a base aeróbica, né? Até o ponto onde a gente até usa mais gordura, não tem muito produção de lactato, né? Então, é aquele ponto que você tolera um pedal longo de 3, 4 horas ali sem problema naquela região. Você tem esse primeiro limiar bem alto, próximo já do seu segundo limiar. Então, o seu perfil está mais o perfil do atleta de longa distância, que tolera muito tempo, do que aquele atleta com explosão, né? Que aí já é mais uma questão de VO2 e segundo limiar, né? Então, é o que você falou, talvez por não treinar nesses últimos tempos VO2 e FTP, na região mais ou menos da FTP, esses dois em relação à sua base ficou bem próximo. Então, você tem até um perfil de um atleta, lógico assim, profissional tudo mais alto, né? Mas ele tem essa base aeróbica bem alta, logo depois vem o segundo limiar e vem o VO2, né? Legal, assim. E eu vou botar na tela aqui para ficar mais fácil vocês verem. O gráfico vai mostrando uma linha que representa a quantidade de oxigênio e depois elas se cruzam e aí começa a demonstrar quando é que você está, vulgarmente falando, quando é que você está sofrendo, né, que está ali ventilando. Então, por essa explica de forma... eu nem acho que cheguei a conversar com você sobre isso. Por essa relação de oxigênio que é consumido e CO2 que é produzido, a gente consegue também identificar se o corpo está utilizando carboidrato ou gordura. Legal. Né? Então, por exemplo, a cada litro de oxigênio que você consome, se você usar esse litro de oxigênio para queimar 100% carboidrato, você produz 1 litro de CO2. Então a relação é 1 para 1. A gente vê no gráfico ali, quando está 1 para 1, basicamente isso está significando ali que o corpo está 100% carboidrato. Né? Quando você trouxe para a gordura,
cada litro de oxigênio que você consome, você produz 700 ml só de gordura. Então, quando o cara está pedalando ali e essa relação está 0,7, né, a gente sabe que ele está pedalando principalmente em gordura. Utilizando gordura como fonte de energia. De acordo com que o esforço vai progredindo, essa relação de 0,7 vai indo para 0,8, 0,85, 0,9, 1 para 1, a partir de que faz, que é o vermelhinho que eu te falei. Quando o CO2 ultrapassa o oxigênio, além do consumo de oxigênio, ele está produzindo CO2 sem usar oxigênio. Então dá mais do que 1 para 1. Né? Para cada 1 litro que você está gastando de oxigênio, você está produzindo 1,2 de CO2. Então, é 1 para 1 mais 200 ml que está indo de produção anaeróbica, né? Sem usar oxigênio. Então a gente pode dizer que existe uma tendência de quebrar mais cedo se você só utiliza o carboidrato como energia e não prioriza a gordura ou Sim, porque a gordura... Depende da prova. A questão é que a gordura a gente tem uma reserva quase que infinita aí, né? Mesmo um atleta magro, com 5, 6% de gordura, você bota o peso corporal, dá muita gordura para ser usada. E carboidrato a gente só tem o estoque de glicogênio ali, hepático e muscular, que é limitado, umas 2, 3 mil calorias. Então, se um atleta depende muito de carboidrato e ele não ingere tanto, ele vai queimar esse estoque, né, de glicogênio e tende a ter hipoglicemia, quebra, aquelas coisas. Agora, se um atleta está mais treinado, ele depende mais de gordura, ele utiliza menos esse glicogênio muscular e tende a performar melhor a longa distância. Vocês estão vendo a importância de trabalhar o aeróbico, né? Sim, mesmo que você seja um atleta de XCO, né? Sem dúvida. O aeróbico é fundamental. É a base do negócio aí. O perfil fisiológico do atleta, né? A gente consegue identificar limiares, né? Por exemplo, aqui no gráfico a gente vê a sua ventilação em relação ao que você está consumindo de oxigênio, em relação ao que você está produzindo de CO2. E a partir disso, a gente consegue identificar pontos de mudança no seu perfil de ventilação em relação ao consumo de oxigênio, que indica que você está saindo de um domínio de intensidade que a gente chama, né? De um moderado para um exercício moderado, que você consiga ficar muito tempo pedalando e estimulando aí a utilização de gordura. Então, se o seu treinador quer prescrever um treino leve para você, quer estimular a sua queima de gordura, né? Ele vai precisamente falar, ó, até esses watts aqui ou até tantos batimentos cardíacos você vai segurar, porque vai ser o estímulo que eu quero te dar. Então, você vai ficar naquele pedal ali pelo tempo que ele prescreveu, até tantos batimentos ou até tantos watts. A gente sabe que pelo seu perfil fisiológico que vai estar estimulando a queima de gordura, vai estar estimulando o seu metabolismo aeróbico, né? E depois disso, identificando um segundo ponto, o segundo limiar, né, que é próximo ao FTP, é um outro tipo de estímulo que o seu treinador também vai poder dizer, ó, então, você vai pedalar agora aqui a tantos watts ou tanto de frequência cardíaca, porque eu quero dar esse estímulo aqui para tentar melhorar o FTP. Mesma coisa com o VO2 máximo. Então, você consegue ter dados que o seu treinador vai juntar com dados que ele tem, né, de campo também e conseguir montar uma estratégia para te melhorar como atleta. Então, o teste é um teste progressivo, né? A gente começa com uma intensidade baixa e vai aumentando a cada estágio. Isso aí é bem individual o tipo de teste, quantos watts aumenta ou quantos minutos você deixa em cada estágio, depende do perfil do atleta. Mas o seu caso aqui foi 35 watts a cada 3 minutos. Então, a cada estágio, a gente dá um estímulo, deixa o organismo se adaptar àquele estímulo durante 3 minutos, e aí a gente mede a resposta àquela carga, né? Ver quanto está a frequência cardíaca, quanto está o consumo de oxigênio, enfim, produção de CO2. Isso vai subindo até o limite do esforço máximo. A gente vê a pressão, vê a frequência cardíaca, vê se não teve nenhuma arritmia, se teve nenhum comportamento anormal até o pico do esforço, né, que dá uma segurança para a gente dizer que o atleta não tem nenhum problema evidente assim, que precisa ser investigado. Legal. O Felipe colocou uma máscara em mim, né? Essa máscara não deixa vazar ar,
tanto quando você respira quanto você expira, né? E ali tem um aparelho que mede a quantidade de ar que está circulando ali durante esse processo. E aí a bicicleta está ligada ao medidor de potência e depois esses dados são cruzados e aí que ele vai chegando a essas conclusões e vai recebendo o teste material. O teste cardiopulmonar, né, de exercício ou ergospirometria. E a diferença para o teste convencional de esteira, que se faz também no consultório de cardiologia, é que ele não mede essa parte ventilatória. Né? Então, na teste de esteira simples, a gente só vê o eletro, pressão e a esteira vai tocando ali o esforço da bicicleta. Aqui, com a análise dos gases, a gente consegue, medindo ventilação, oxigênio e CO2, a gente consegue fazer toda essa análise de limiar, de consumo calórico, tudo isso vem dessa parte da ventilação que a gente mede. E o CO2 tem um papel, né, na formação ali do lactato, né, do ácido lático. Na verdade, o ácido lático vem da quebra da glicose, né? Então, o acúmulo de lactato está associado ao aumento da glicose, né? Que aumenta o lactato, aumenta a acidose, e aí essa acidose leva à produção de CO2, maior produção de CO2. Entendi. Bicarbonato tampona isso ali no sangue e aí sai mais CO2 pelo muco. É uma coisa que aumenta, a gente consegue ver esse CO2, né? Quando a pessoa tem acidose, está produzindo acidose, o bicarbonato vai tamponar isso, vai sair CO2 da boca. Então a gente consegue ver pelo aumento do CO2 que a pessoa está entrando em acidose, a respiração começa a acelerar, é o ponto que a gente consegue ver ali acima do FTP, do segundo limiar. Ou seja, nitidamente essa acidose formando ali. Bom, pessoal, era isso. Se vocês tiverem alguma pergunta para o Dr. Felipe, deixem nos comentários, né? De repente tiver algum assunto bacana. Ele falou uma coisa bem legal aqui sobre as pessoas que tiveram Covid. Eles conseguem identificar ali como é que está a eficiência respiratória da pessoa que teve o pulmão afetado, né? É um exame cardiopulmonar, né? Avalia tanto a parte cardíaca quanto pulmonar. Então a gente consegue ver essa questão da eficiência ventilatória, se a pessoa tem algum componente pulmonar que está atrapalhando o esforço, algum componente cardíaco que está atrapalhando o esforço. Né? Se vocês quiserem, a gente pode voltar a fazer um vídeo sobre isso aí, né? Podemos fazer. Show de bola. Cara, muito obrigado em nome de todo mundo aí. Obrigado pelo exame. Eu acho que a gente sempre escuta, né? Faça um exame. Mas agora estamos mostrando para vocês um exame aí de como é que é isso, para saber se você está apto. Cuidar de sua saúde, tá bom? É isso. Obrigado mais uma vez, Felipe. Espero que vocês tenham gostado. Bons treinos aí. Vamos pro raid aí. E o Felipe é um dos nossos apoiadores, cara. O cara que está ajudando a gente nesse projeto aí, tá bom? Valeu. Cardiolab Laboratório fica em Vitória, no Espírito Santo. Tem uma vista linda aqui para a Terceira Ponte. Vou deixar os contatos aqui do Felipe para você conversar com ele e agendar o seu teste, seu exame. Tá bom? Valeu. Um abraço.